importante. Estatisticamente, eu tenho mais chance de morrer ou de continuar vivo. Afinal, nosso medo maior é de morrer ou de continuar vivo sem condições de trabalhar normalmente para sustentar nossa família. Na verdade, a gente nem precisa responder essas perguntas, porque ambos os cenários são assustadores e tristes demais. Fato é que o seguro de vida é considerado uma excelente ferramenta de planejamento financeiro, tendo mais coberturas para os casos de sobrevivência do que para os casos de morte, acredite. Hoje, porém, vou falar da parte mais dura da equação. Até porque, para um produto ser considerado um seguro de vida, ele precisa ter a cobertura básica de morte, que paga uma indenização tanto pela morte por causa natural, quanto pela morte por causa acidental do segurado. Se o produto tiver apenas a cobertura de morte por causa acidental, ele deixa de ser um seguro de vida e torna-se um seguro de acidentes pessoais. A morte por causa natural, ela é fácil de entender, pois é um evento esperado e previsível, embora na maioria das vezes indesejado, resultante de uma doença ou um funcionamento inadequado do organismo. Peguei pneumonia e morri. Morte natural. Tinha 110 anos e morri por falência múltipla dos órgãos. Morte natural. Mas e se eu morrer de repente, de um infarto fulminante? Eu não estava esperando e nem previ isso. Também é morte natural, porque ocorreu devido ao desgaste do organismo. Se eu morrer de choque séptico? Existiu uma polêmica, mas a 7ª Vara do Rio de Janeiro considerou essa como uma morte por causa natural, inclusive negando indenização à família do segurado que contratou um seguro de acidentes pessoais com cobertura de morte acidental. E o AVC? Acidente vascular cerebral. Esse é considerado morte acidental, certo? Errado! Continua sendo morte natural, pois resulta do mau funcionamento do meu corpo. Mas então, o que é considerado como morte acidental? Um acidente envolve um evento não esperado, algo que ocorre de modo externo, atípico, único, súbito, involuntário e violento. Ou seja, caí do telhado, bati a cabeça, tive traumatismo craniano e morri. Morte acidental. Tomei uma picada de aranha e me deu choque anafilático. Morte acidental. Agora você deve estar se perguntando, e o suicídio? Ele não é involuntário, mas mesmo assim a justiça definiu como sendo morte acidental. Porém, o suicídio tem uma carência de 2 anos, ou seja, se o segurado se suicidar nos 2 primeiros anos após contratar o seguro de vida, ele não estará coberto. Bom, agora entramos na parte prática e fria, mas de grande importância da coisa. Qual valor posso contratar? Segundo o artigo 789 do Código Civil, o capital segurado é livremente estipulado pelo segurado. 2 poréns aqui sobre o artigo. Eu posso sim contratar um valor que eu quiser no meu seguro de vida, mas ele deve ser coerente com o meu ganho. Seguro de vida, ele não tem como propósito enriquecer meus entes queridos. Não é uma loteria. E sim, oferecer um amparo financeiro para que eles se ergam em alguns anos. Segundo, porém, eu posso ter mais de um seguro de vida, sim, mas eu preciso avisar as seguradoras disso. Então, vamos a um caso prático. Contratei um seguro de vida com capital de 100 mil reais para a morte, que é a cobertura básica, lembra? Não importa o jeito que eu morra, por causa de morte natural ou acidental, meus beneficiários receberão 100 mil reais de indenização. Agora, alguns produtos permitem que a gente adicione à cobertura básica de morte uma indenização especial por morte acidental. Nesse caso, se eu morrer por conta de acidente, meus beneficiários receberão 200 mil reais. Entendido até aqui? Eu tenho só mais um ponto importante para falar. Você sabia que alguns tipos de morte são chamados de riscos excluídos pelas seguradoras? Essas cláusulas de exclusão de cobertura dependem de cada seguradora, mas as mais comuns são as mortes decorrentes de atos de guerra, inclusive terrorismo, tufões, furacões, ciclones, terremotos, maremotos e outras convulsões de natureza, uso de material nuclear de qualquer fim, bem como suas explosões. E esses são só alguns exemplos. Por isso, leia muito bem as condições gerais do produto que você for contratar e tire todas suas dúvidas com o seu corretor. É importante, as seguradoras também excluem a cobertura por morte decorrente de doença pré-existente, não informada na hora da contratação do seguro. Se você é segurado, tinha conhecimento prévio da doença, é claro. Definitivamente, nós brasileiros somos pouco habituados a querer entender como esse produto pode ser importante forma de proteção financeira de uma família. E hoje ficamos por aqui. Falei apenas da parte da equação mais dura de um seguro de vida, a cobertura que oferece proteção em caso de morte do segurado. Mas nas próximas pílulas de conhecimento sobre seguro de vida, vamos abordar as várias coberturas que protegem financeiramente o segurado enquanto ele está vivo, começando pela cobertura de invalidez por acidente. Ficou com alguma dúvida? Deixa ela aqui nos comentários ou entre em contato com um doutor ou uma doutora Protect. E até a próxima!